queridos alunos do quinto ano. Na aula de história de hoje, vamos falar sobre a conquista dos direitos no Brasil. Nas primeiras décadas da colonização portuguesa na América, no século XVI, até a libertação dos escravizados em 1888, apenas uma parte da população brasileira era livre. Até o fim do século XIX, a escravidão era permitida por lei, embora muitas pessoas não a considerassem justa. O auge da escravidão ocorreu a partir da metade do século XVIII até a metade do século XIX. Foi nesse período que o maior número de africanos foi trazido à força para o Brasil. Aqui eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam inúmeros castigos e violências. Muitos escravizados se revoltavam e fugiam para os quilombos, locais onde podiam viver livres e com mais segurança. Outros se refugiavam em cidades, onde recebiam a ajuda de parte da população. A imagem a seguir foi produzida por Jean-Baptiste Debret, artista francês que, como outros artistas, veio ao Brasil no século XIX para ensinar artes plásticas. Esses artistas produziam diversas gravuras e ilustrações sobre o cotidiano no Brasil, e por meio delas é possível ter pistas do que mais chamava a atenção dos estrangeiros que visitavam o Brasil naquela época. Na segunda metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram a ajudar os negros escravizados a fugir ou comprar sua liberdade, pagando determinado valor ao proprietário. Muitos escravizados conseguiram comprar sozinhos a sua liberdade, trabalhando na cidade por conta própria. Além dos próprios africanos e dos afrodescendentes, advogados, políticos, escritores, artistas e jornalistas também lutaram pelo fim da escravidão e pela libertação de todas as pessoas escravizadas que viviam no país. A resistência dos escravizados, a pressão dos outros países pela abolição e os esforços do movimento abolicionista ajudaram a modificar as leis do país. Pouco a pouco foram elaboradas leis que restringiam a escravidão no Brasil. Mas a liberação total só ocorreu em 1888. Observar o quadro com as principais leis contra a escravidão aprovadas no Brasil. Proibição do tráfico negreiro. Em 1850, a partir desta data, estava proibido o comércio de escravizados da África para o Brasil. Lei do Ventre Livre, 1871. Seriam livres os filhos de escravizados nascidos a partir de 28 de setembro daquele ano. Lei dos Sexagenários, 1885. Seriam libertos todos os escravizados com mais de 60 anos. Muitos, porém, não chegavam a viver até essa idade. Lei Áurea, 1888, assinado no dia 13 de maio pela princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. A Lei Áurea determinou a abolição da escravatura no Brasil. Com o fim da escravidão, os recém-libertos e seus descendentes se depararam com duas difíceis tarefas: encontrar ocupação no mercado de trabalho livre e lutar por seus direitos na sociedade brasileira. A busca por trabalho livre e assalariado após a abolição foi um desafio para esses novos cidadãos. Muitas vezes, eles não encontravam emprego remunerado ou só conseguiam os que pagavam salários baixos. O preconceito racial continuou a existir depois da Lei Áurea e pouco se fez para reparar os efeitos de séculos de opressão. Além disso, para agravar ainda mais a situação de exclusão social, muitos fazendeiros brasileiros
preferiam estimular a imigração de europeus para trabalhar nas fazendas de café a contratar pessoas negras. Por isso, mesmo com o fim da escravidão, muitas delas continuavam a viver na pobreza. No início do século XX, uma parte dos afrodescendentes conseguiu trabalhar em algumas indústrias, ferrovias e outras obras públicas. Ainda assim, o valor dos salários, o acesso à educação e as condições de vida entre brancos e negros no Brasil era muito diferente. O preconceito racial no Brasil ocorria e ainda ocorre de várias maneiras. Um exemplo é a crença de que apenas a cor de pele clara e o cabelo liso sejam traços físicos bonitos que devem ser valorizados. Outra forma de preconceito é considerar a religião e a cultura afro-brasileira inferiores a outras culturas e religiões. Ideias e práticas preconceituosas como essas são combatidas pelo movimento negro, formado por grupos que lutam para defender a história e a cultura afro-brasileira e pela aprovação de leis que ajudem a população negra a ter melhores condições de vida. Esses grupos conseguiram muitas vitórias nas últimas décadas, mas ainda há muito a ser conquistado. E o racismo na sociedade brasileira ainda persiste. Devemos todos combater o racismo.